Bom dia a todos. Neste documentário, vamos apresentar a vida de Paulo Freire, alguns pontos de vista de uns professores sobre ele e vamos conhecer um pouco sobre a vida dele. Espero que gostem e entendam. Um bom documentário. Quem foi Paulo Freire? Há 100 anos, em 19 de setembro de 1921, nascia em Recife, Pernambuco, Paulo Regis Neves Freire, que se tornaria ao longo de sua história um dos mais importantes pedagogos e filósofos do Brasil, além de ser reconhecido mundialmente por suas contribuições para a educação. Formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco em 1943, Freire nunca se dedicou à profissão, optando por trabalhar como professor de língua portuguesa em uma escola de segundo grau. Já em 1946, assumiu o cargo de diretor do Departamento da Educação e Cultura do Serviço Social no estado de Pernambuco, onde teve seu primeiro contato com o processo de alfabetização de camponeses e operários pernambucanos. Essa experiência foi o início de seu trabalho como educador e formaram a essência de suas ideias e de seu método de ensino, posteriormente chamado de Método Paulo Freire, que vamos contextualizar a seguir. Acompanhe. Método de alfabetização do Paulo Freire foi testado pela primeira vez na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte. E naquela época, o Nordeste possuía 15 milhões de analfabetos, 50% da população. Já Angicos tinha 13 mil habitantes e 75% eram analfabetos. A primeira experiência foi com 300 trabalhadores rurais sem acesso à escola. O mesmo estimulava a alfabetização dos adultos mediante a discussões de sua experiência de vida entre si, através de palavras presentes na realidade dos alunos, ou seja, no cotidiano deles. E era dividido em 3 etapas. Primeira, investigação. O professor busca o universo do vocabulário do aluno. 2. Tematização. Pegar umas palavras que eles conheciam e fazer uma relação com uma situação cotidiana deles, ou seja, um exemplo. Feira. Era mostrando uma imagem com uma mulher indo comprar milho e com isso eles associavam as palavras com algo comum que eles faziam. E terceiro e último, problematização. O aluno e o professor buscavam uma visão para o mundo com aquelas palavras que eles aprendiam. E com esses métodos, ele permitiu aos indivíduos autonomia, consciência e capacidade de decisão. Últimos acontecimentos de Paulo Freire. Antes de falar o que as pessoas pensam do mesmo hoje em dia, vou citar uma frase que Adelino Francis de Oliveira, doutor em filosofia e professor do IFSP, falou. Paulo Freire não é só um filósofo, um pedagogo, é um pensador que transita por vários saberes. Hoje em dia, tem um instituto chamado Paulo Freire que preserva o seu legado até hoje. Ele é um dos mais respeitados intelectuais de todos os tempos da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento Pedagogia Crítica, criou a pedagogia do oprimido, que é o método de alfabetização de adultos, que fez aqui no Brasil e levou esse método até nos países exterior. O mesmo é reconhecido mundialmente e possui várias homenagens, mas como tudo na vida tem 2 lados, existe sim pessoas que não reconhecem seu esforço e o julgam por ser um educador comunista. A linha do tempo com os acontecimentos da vida do Paulo Freire. 2021 é o ano centenário de Paulo Freire, educador e filósofo pernambucano considerado patrônomo da educação brasileira. Mas vamos voltar nos principais acontecimentos da vida de Paulo Freire. A carreira de Paulo Freire começou em 1943, onde ingressou na Faculdade de Direito do Recife. Depois de formado, continuou atuando como professor de português no Colégio Oswaldo Cruz e de Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Pernambuco. Em 1947, foi nomeado diretor do Setor de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria, SESI. Em 1955, junto com outros educadores, fundou no Recife o Instituto Capibaribe, uma escola inovadora que atraiu muitos intelectuais da época e que continua em atividade até os dias de hoje. O método Paulo Freire foi aplicado pela primeira vez em 1962 na cidade de Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte, quando foram alfabetizados 300 trabalhadores da agricultura.
O projeto ficou conhecido como 40 Horas de Angicos. Os fazendeiros da região chamavam o processo educativo de praga comunista. Em 1969, já com a ditadura militar, veio o exílio de Paulo Freire. Assim, ele lecionou na Universidade de Harvard durante 10 anos e foi consultor especial do Departamento de Educação do Conselho Municipal das Igrejas em Genebra, na Suíça. E em 1980, com a anistia, Paulo Freire retornou ao Brasil, estabelecendo-se em São Paulo. Foi professor da Unicamp, da PUC e atuou como secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo na gestão de Luísa Erundina. Paulo Freire faleceu em São Paulo em 2 de maio de 1997, vítima de insuficiência cardíaca. Mas o seu legado permanece nas suas frases, pois ele acreditava que, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Boa tarde, meu nome é Zana Domer, sou professora de língua portuguesa e pedagogia e tenho 30 anos. Vamos lá, Zana. Primeira pergunta. No Brasil existe mais de 30 milhões de pessoas vivendo em estado de miséria. O que vem primeiro, a comida ou a educação? Nesse caso, creio eu que a comida, até porque sem comida, uma mulher grávida não consegue chegar no final de uma gestação. Segunda pergunta. Qual é a diferença da educação na época do ensino de Paulo Freire e na atualidade? Meu ponto de vista é que antigamente a educação era levada mais a sério do que hoje em dia. Terceira e última pergunta. Você acha que Paulo Freire foi um educador comunista? Na minha opinião, não. Ele era de esquerda, sim. Ele era um crítico, né? E defendia a classe pobre, mas que ele não era comunista. Tá bom, muito obrigada. De todas as personalidades brasileiras atacadas por extremistas nos últimos anos, Paulo Freire tem sido uma das mais injustiçadas. Mas por que isso vem acontecendo com aquele que é considerado como um dos maiores educadores da história da humanidade? Primeiro, porque os extremistas precisam ter sempre um alvo para tratar como inimigo. O extremismo não vive sem um permanente estado de guerra. Segundo, porque Paulo Freire propôs um modelo educacional que coloca em xeque as perspectivas mais tradicionais que servem para que as elites continuem construindo um ciclo de dominação e de desigualdade a partir da educação, ao estimular que os docentes forneçam meios de desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes, a partir de reflexões sobre o seu entorno e que os seus próprios professores reflitam sobre as relações de poder que existem dentro da sala de aula. Muito jovem, eu fui aos mangues do Recife, aos córregos do Recife, aos morros do Recife, às zonas rurais de Pernambuco, trabalhar com os camponeses, com as camponesas, com os favelados. Eu confesso, sem nenhuma churumingas, eu confesso que fui até lá movido por uma certa lealdade ao Cristo de quem eu era mais ou menos camarada. Mas o que acontece é que quando eu chego lá, a realidade dura do favelado, a realidade dura do camponês, a negação do seu ser como gente, a tendência àquela adaptação, de que a gente falou antes, aquele estado quase inerte.
Paulo Freire foi um dos maiores educadores que o mundo teve. Foi injustiçado por fazer algo bom na vida das pessoas. Foi julgado e chamado de comunista. Freire enfatiza a história de cada aluno e acreditava que sua vivência era a base para o conhecimento. Esse trabalho foi de suma importância para o nosso aprendizado e descobrir que existiu alguém que realmente se importasse com a nossa educação. Obrigada pela atenção de todos, espero que vocês tenham entendido as nossas explicações.